Em João 15, aleluia, assim fala a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. E toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. E se não estiverem na videira, assim também vós, se não estiveres em mim, aleluia, eu sou a videira verdadeira, e vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Senhor, graças damos, te louvamos, te agradecemos essa noite, Pai. Eu quero te louvar, Senhor, quero te exaltar por essa noite, Pai, por este momento único para nossas vidas, Senhor. Que nessa noite, a Espírito Santo, Deus Pai, ministre nossos corações, ministre nossas vidas, tire todo impedimento, tira todo embaraço, toda dúvida, Senhor, tudo aquilo, Pai, em nome de que tenta roubar, Senhor, as nossas bênçãos, a Tua palavra de nós, Senhor. Mas eu creio que neste lugar, Pai, me diz a Tua palavra, que até a tristeza na Tua presença, ela salta da alegria, e que a Tua alegria, Senhor, Pai, a Tua palavra, Pai, venha como flecha ao alvo aos nossos corações, porque precisamos de Ti, somos carentes do Teu amor, Pai. Então, Espírito Santo Deus, derrama a Tua graça, derrama o Teu poder sobre a Tua igreja, sobre nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Poder sentar em nome de Jesus? Meus amados, antes eu quero contar algo interessante que aconteceu semana passada. Já tem dias que a Elaine tem pedido para mim, tinha duas árvores, bem de frente à minha porta, uma de mexerica, outra de laranja, e ela vinha há muito tempo falando, poda, arranca essas árvores, tira elas. E uma delas tinha fruta, a outra não. A de mexerica até deu fruto, eu arranquei, mas eu vi que a mexerica estava muito seca. Falei, bom, eu vou continuar adubando, vou continuar regando, né, que na próxima temporada dê fruto. Amém. Passou mais um ano, a que deu mexerica não deu mais fruto, e a outra começou a dar fruto. Só que veio um grande vendaval e derramou todos os frutos. Ei, Jesus, amém. Mas continuei fazendo o mesmo processo, adubando, regando, e aí uma delas deu fruto. Só que a Elaine continuou, arranca essas árvores, está dando só bichos. Aí eu falei, como esse mês eu estou de férias, então vamos lá. E comecei primeiro podando, né? Porque depois é muito mais fácil arrancar. Podando, e olhando para o pé de laranja, com as frutas que estavam lá, e elas bem verdinhas. Eu olhando, e aí a de mexerica eu arranquei. Ficou só o tronco, eu estou só esperando alguns tempos para poder arrancar o resto. Mas aí quando eu fui arrancar a de laranja, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração e falou, experimenta uma fruta. Antes de você arrancar, experimenta. Aí na terceira vez, experimenta. Aí eu fui lá, peguei uma fruta do pé e cortei. Pensa numa fruta doce. Pensa numa fruta, numa laranja, uma casca bem fininha, verde. E é da laranja que eu gosto, né? Um pouco azedinha. Bom até para fazer suco e bastante caldo. E aí eu falei, Jesus, eu ia arrancar uma vida. Eu ia arrancar uma vida, ia matar. A outra realmente, e as duas foram regadas, as duas foram adubadas da mesma forma. Mas uma deu fruto e a outra, uma não deu fruto e a outra deu fruto. A de laranja deu fruto. E o Espírito Santo de Deus por 3 vezes, ela tocou no meu coração, experimenta essa laranja. Eu fui lá, arranquei uma laranja, abri, bem gostosa, uma delícia. Esse é o começo da minha ministração, que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, que Ele está falando desde semana passada. E aqui Jesus, Ele vem falando para mim e para você, que Ele é a videira verdadeira, e o Pai é o lavrador. Todos nós que estamos aqui presentes,
somos regados da mesma forma, com a mesma palavra, com o mesmo Criador, com o mesmo Jesus, com a mesma água, com a mesma adubação espiritual. Todos nós somos adubados, todos nós somos regados com a mesma palavra, com a mesma água que sai da mesma fonte que é Jesus. Todos nós somos. Mas essa noite eu quero fazer uma pergunta, não somente para mim, que eu fiz essa pergunta para mim, e essa noite eu quero fazer essa pergunta também para a igreja. Que tipo de ramo você quer ser na mão do Senhor? Que tipo de árvore você quer ser? Você verdadeiramente quer gerar fruto? Os frutos do Espírito Santo de Deus? Será que realmente nós queremos? Ou só queremos ficar sentado, tranquilo? Meus amados, é culto de libertação. Conhecerei a verdade vos libertará. O que nós queremos ser na presença do Senhor? Que tipo de ramo nós queremos ser? Porque a palavra aqui me garante: o ramo que não dá fruto, ele é arrancado. Mas o outro que dá, o Senhor limpa, poda, para que ele dê mais fruto. É isso que Jesus quer na minha e na tua vida. É isso que Jesus quer fazer na minha vida, na tua vida. É isso que Ele quer realizar nessa noite na minha e na tua vida. Por isso que o Senhor muitas vezes Ele faz a pergunta: que queres que eu te faça? Jesus sempre faz essa pergunta para mim: que queres que eu te faça? Porque Jesus quer até realizar e efetuar o poder e a glória dEle, a transformação dEle, a salvação dEle na minha e na tua vida. Mas Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. E eu fiquei muito intrigado com aquela semana, com aquele dia, quarta-feira. Quase matei uma vida. Tudo bem, a outra não estava dando fruto. E realmente, eu fui arrancando, fui tirando, e vi que o tronco dela já estava seco, já estava morto. Mas a outra não, estava verde, estava bonita. Estava bonita. No entanto que eu tirei lá umas frutinhas lá e deixei lá aos poucos chupando. Eu gosto de laranja meio azedinha, porque é muito gostoso. Para mim é muito gostoso o suco dela. Sabe aquela laranja com a casca bem fininha? E nela tem muito caldo. Sabe quando você conversa com o irmão? E às vezes você não espera nada dele. Ou você não espera nada no profissional. Seja ele da saúde, seja ele da administração. Mas às vezes você não dá nada. Mas quando você começar a conversar com a pessoa, que conversa gostosa, mano. Que conversa diferenciada. Sabe, quando você conversa com o irmão, não, eu preciso conversar mais com esse irmão. Porque esse irmão sai caldo, né? Esse irmão sai um caldo gostoso de Jesus. Será que nós temos dado esse caldo gostoso de Jesus? Será que as pessoas que conversam conosco, elas sentem o desejo, não, eu preciso conversar, eu preciso andar ao lado desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu preciso andar ao lado desse jovem. Eu preciso andar, porque é diferente. Eu vejo algo diferente. Mas vamos ver que alguns galhos, e olha que todos os galhos estavam na mesma videira. Então eu não posso dizer que estavam comendo alimento diferente, estava sendo regado de uma forma diferente. Não, estavam sendo regados do mesmo jeito. E esses ramos é eu e você. Esses ramos sou eu e você ligado no próprio Jesus, nessa videira verdadeira. E olhando, e eu estava lendo também semana passada, em João 10, que quando Jesus ele fala que Ele é a porta, quando Jesus se declara que Ele é a porta, houve divisão no meio dos judeus. Chamaram até Ele de homem endemoniado.
E outros falaram, não, como pode ser se falam coisas boas? E vão mais para frente. Se for mais para frente, depois do versículo 20, eles até pegam pedra novamente para apedrejar Jesus. Jesus chega até eles e fala assim, ó, mas por que vocês vão querer jogar pedra em mim? Por qual motivo? Por qual milagre que vocês estão fazendo isso comigo? Vamos ver que nesse capítulo 10, vamos ver vários tipos de ramos. Uns querendo até ficar na videira, ficar próximo dessa porta, entrar por essa porta. Porém outros, devido à sua má conduta, o seu pecado, sabe, está mais preocupado com as coisas terrenas, que acaba não reconhecendo Ele como a porta verdadeira, a videira verdadeira, rejeitando Jesus. E quantos de nós rejeitamos a correção do Senhor? E falar em rejeitar, nós às vezes rejeitamos. Rejeitamos um conselho de um irmão, rejeitamos um conselho de um pai, de uma mãe, rejeitamos um conselho de um chefe. Às vezes, pior ainda, rejeitamos um conselho da liderança. Rejeitamos, porque não queremos ser corrigidos. E nada mais que Jesus quer na minha e na tua vida é que estejamos alinhados com o próprio Jesus, essa videira verdadeira. Às vezes estamos tão presos no nosso ego, no nosso orgulho, no nosso autoconhecimento. Ah não, esse pastor aí, pastor Carlos está falando demais, pastor Paulo está falando demais, a missionária Nelly está pegando muito no meu pé, mano. Que coisa é essa? E ainda não entendemos que Jesus quer ver uma igreja alinhada com Ele. Sabe por quê? Nós estamos com nossas visões carnais, olhando mais para o homem e deixando de olhar para Jesus. Hoje eu estava conversando com a irmãzinha lá no Três Maria, e ela fez até uma visita para nós no Congresso das Irmãs, e ela achou interessante aqui, mano. Eu louvo a Deus. Ela falou, nossa, como vocês são tão organizados, olha que coisa. E é de fora, mano. Mas a gente de dentro não vê, e o de fora enxerga aquilo que aquilo que está muito claro, muito evidente, essa fonte de água viva que está neste lugar. E aquilo alegrou meu coração. Falei, Jesus, então estamos no caminho certo, estamos se alinhando. Ela elogiou muito aqui. E ela gostou muito daquilo que Jesus operou naquele domingo. Eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. É sinal que a tua igreja está no caminho certo. É sinal que a tua igreja, ela está amadurecendo. A tua igreja está entendendo o propósito. E o maior propósito na minha e na tua vida é estar ligado nessa videira, é estar ligado, caminhando nesse caminho que chama Jesus, nessa verdade que chama Jesus, na vida que é Jesus. E Jesus, ele enfatiza muito, sem mim nada podeis fazer. Não é o pastor Celso tem nada a oferecer ao irmão José, mas esse Jesus que está neste lugar, Ele tem muito a oferecer na minha e na tua vida, Ele tem muito a fazer na minha e na tua vida, Ele tem muito a efetuar, a realizar na minha e na tua vida. E aí, qual tipo de ramo você quer ser? Não somente para a tua vida, mas para a tua família, nesta casa, por onde você for, qual tipo de ramo você quer ser? Porque nós estamos recebendo o mesmo alimento, estamos bebendo da mesma fonte.
E olha que esse mundo, há vários tipos de fonte, né? Vários tipos de fabricante de água. Mas aqui só existe uma fonte nesse lugar. E essa fonte chama Jesus. Só existe só um tipo de fonte. Só um tipo de fonte. E aí eu resolvi me esticar um pouquinho mais e uma das leituras, quando Jesus teve fome e viu aquele pé de figo. Sabe quando você avista de longe? Meus parentes são de Mato Grosso do Sul. E eu, quando tinha a idade do Felipe, eu vivi em árvores, pegando frutos. E lá não era diferente. Hoje não vê muito os meninos, né? Em pé de árvores. E lá, pé de manga, é tudo quanto é lugar. É fácil, fácil. Então, junto com meus primos, eu subia no pé de manga, e cada manga bonita, cada manga linda. Você avistava de longe aquelas mangas vistosas, gostosas, aí subia, pegava a faquinha, saía cortando, saboreava a manga. E Jesus, olhando aquele pé de figo, teve fome, e quando chegou lá, cadê o fruto? Cadê o fruto? Aí Jesus amaldiçoou. Mas foi porque não tinha fruto? Não. As árvores, as folhas eram verdes. Eram só verde. E sem fruto nenhum. Tem momento que nós estamos até alegres. Até aparentemente estamos alegres, louvando, adorando, glorificando. Mas o coração às vezes está tão triste, tão amargurado. Acaba não gerando fruto, tão preso nas situações, porque não entregou no altar do Senhor. Senhor, é nesta situação que eu preciso que o Senhor trabalhe, é neste momento que eu preciso trabalhar na minha vida, Senhor, é no meu coração, na minha mente, Senhor, nas minhas condutas, Senhor, errônea. E para que o Senhor trabalhe na minha e na tua conduta errônea, nós precisamos entender que estamos errados, estamos andando no pecado. Nós precisamos entender. Nós precisamos entender. Mas por muitas vezes, nós não queremos aceitar que estamos errados. Às vezes é um grande erro meu e teu, para que Jesus opera por completo na minha e na tua vida. É entender que sem Ele, nada podeis fazer. Sem essa fonte verdadeira, sem essa videira verdadeira, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. E aí, o mundo, ele vai nos cortando. Vai cortando aquilo que está na nossa mente. Ele vai cortando aquilo que Jesus já está querendo realizar na minha e na tua vida. Ele vai cortando a esperança, vai cortando sonhos, vai cortando a alegria, porque ele está só ligado na videira, ele está só ligado na videira, está lá mas o pensamento dele está em outras partes deste mundo, preocupado com viagem, preocupado com o trabalho, preocupado com o que vai fazer em casa. Nós ficamos preocupados, mas o mais importante, esquecemos que é Jesus. Por isso que turbamos nossos corações. Mas Jesus fala, não turbe os vossos corações, credes em mim, credes também em Deus. Eu vou para o Pai, mas vou preparar um lugar para vós. Esse lugar já está preparado para mim e para você. Você já se imaginou esse lugar, mano? Nem nenhum lugar, mas estar na presença do próprio Jesus, vendo aquela glória resplandecendo naquele lugar. Mas Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para te dar vida e abundância. Mas eu vou te dar um exemplo aqui, de um grande homem de Deus, que tentaram cortar os sonhos, tentaram cortar a esperança,
Mas eu quero dizer para você uma grande diferença daquele que é arrancado e daquele que é cortado. Foi a história que eu iniciei. Uma eu tive que verdadeiramente arrancar, a outra eu só podei. Então a grande diferença é aquela que arranca e aquela que poda. Em Gênesis, aleluia, Gênesis 49, vamos ver a história de José. E olha que interessante, o pai dele já sabia que Deus iria recolher. E nesse capítulo 49, ele junta os filhos dele. Ele junta todos os filhos e vai atribuindo umas bênçãos. Só que também, além de atribuir as bênçãos, ele vai classificando um por um. Ele não esquece de nenhum. Como Jesus não esquece de mim nem de você. Inicia assim no versículo 1 do 49. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos, eis que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó, ouve a Israel, o vosso pai. Eu vou ler aqui o versículo 3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Olha que lindo. Ele vai abençoando os filhos, ele inicia já abençoando o Rúben, e vai trazendo as características dele também. Mas olha que ele fala para José no versículo 22. Olha que interessante. José é um ramo frutífero junto à fonte, e seus ramos correm sobre o muro. Olha, ele chama José de ramo, um ramo frutífero. E nós conhecemos muito bem a história de José. Nós conhecemos muito bem a história de José. José sentiu inveja dele, porque quando ele fala que o molho dele fica de pé, se levanta e fica de pé, e os outros molhos ao redor dele se inclina. E aí os irmãos falam: você vai aqui reinar sobre nós? E ali causa muito, além da túnica que foi feita para José, além da túnica, e ali cria muita inveja. E ali, ao ponto deles jogarem José no poço, depois venderam José. José passa pela casa de Potifar, foi tentado pela esposa de Potifar. Mesmo assim, José não se deixou levar pelo pecado, aleluia, foi preso. Dentro da prisão, ele traz a menção dos sonhos que foram falados para ele. Ele comenta, ele fala o que Deus estava falando sobre aqueles sonhos. Depois ele traz os sonhos, aleluia, do rei do Egito. E ali ele se torna governador. E nenhum desses momentos ele pecou contra Deus. Nenhum desses momentos Deus deixou ele desistir desses sonhos. Porque, aleluia, o pai dele já reconhece ele como um ramo frutífero. Porque ele sempre esteve ligado em Deus, independente daquilo que passou pela vida dele, independente daquilo que ele estava passando. O pai dele, o próprio pai dele, viu que ele estava ligado, que era um ramo frutífero. O ramo por onde passou, ele gerou fruto. O ramo por onde passou, aleluia, trouxe menção do poder e a glória de Deus sobre a vida dele. E aonde ele estava, mesmo na prisão, ele trouxe a glória do Senhor. Mesmo aleluia, diante da casa de Potifar, aleluia, ele mostrou a glória do Senhor. E agora, como governador, ele reflete a glória do Senhor. E sabemos muito bem dessa história, quando os irmãos deles, devido à grande fome, chegam até o Egito.
Um dos pontos principais que mexeu muito com o meu coração. Ele prepara uma mesa para os irmãos dele. Não houve ódio, não houve rancor. Mas ele preparou uma mesa. E como nós temos preparado o nosso caminho ao Senhor? Como nós temos preparado a nossa vida ao Senhor? Como está a nossa vida neste momento? Nessa videira verdadeira, não é em mim, porque eu não tenho nada a oferecer para vocês. O pastor Celso não tem nada para oferecer. O máximo que eu posso fazer é um sorriso. Mas de vez em quando, eu acho que quando a luta está muito grande, o sorriso está meio apertado, mas Jesus não. Jesus, ele tem muito a oferecer para mim e a tua vida. Ele é o meu e o teu Salvador, é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor desta casa. Ele é o Senhor dessa nação. Ainda que muitos não reconhecem, mas ele é o Senhor. A palavra diz que todo joelho um dia se dobrará diante do Senhor. Reconhecendo ou não, na sua volta todo joelho se dobrará ao Senhor. Reconhecendo ou não. Reconhecendo ou não. Mas eu quero dizer, o próprio pai de José, nele como uma rama frutífera. Como Jesus está te enxergando essa noite? Como ele está olhando o pastor Celso? Como ele está olhando a minha vida? Como ele está olhando você? Como ele vê você neste momento? Será que neste momento Jesus te vê como um ramo frutífero? Uma árvore frutífera? Como ele tem olhado para mim e para você? Não importa o que as pessoas falam de você, mas importa o que Jesus acha de você. Ele é o mais importante. A palavra dele é mais importante para mim e a tua vida. E ele está se revelando como a verdadeira videira da tua vida, o Senhor da tua vida. Mas eu quero dizer essa noite para você, eu não sei o que o mundo tem cortado de você. Às vezes o mundo cortou tua esperança, às vezes o mundo cortou tua alegria. Mas eu quero te dizer que há esperança, uma árvore cortada. A história que eu contei, houve esperança naquela árvore, uma foi cortada e a outra eu estava podando. Mas houve uma grande diferença, aquela que eu arranquei, aquela que eu podei. Aquela que eu estava podando, houve esperança, porque o Espírito Santo de Deus gritou no meu coração: olha, experimenta desse fruto. Experimenta. Será que nós temos experimentado mais dessa palavra? Será que temos bebido mais dessa água? Será que nós estamos se alimentando mais dessa palavra? Ou que forma nós estamos se alimentando? Ou só estamos pegando só alguns versículos chave para nossas vidas? Ah, esse versículo aqui não, esse não, porque esse fala que se Jesus só vê só folha e não vê o figo na minha árvore, não vê eu dando fruto, ele vai me amaldiçoar, ele vai me cortar. Não, essa não. Ah, essa sim. Essa onde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será. Essa eu quero ouvir. Essa eu quero ouvir. É essa que eu quero. Então, muitos pegam só o versículo-chave para a vida dele. Não, essa aqui vale a pena. Mas eu quero dizer para você novamente: há esperança numa árvore cortada. Mas pastor, tem? Eu vou te mostrar para você que Jesus é a tua esperança. Ele é a tua esperança viva. Vamos ver um homem que, mesmo por tudo que passou, houve esperança. E ele sabia que a esperança dele era Deus. Jó, capítulo 14. A partir do versículo 7. Interessante de Jó, no capítulo 1, quando foi retirando tudo aquilo que Deus abençoou ele, animais, filhos, ao final do capítulo 1, ele não atribui tudo que aconteceu a ele, a Deus. Ele não, pode ver, pode ler, se quiser pode ler no final, ele não atribui.
Ele não atribui. Eu vou até ler para os irmãos, porque às vezes os irmãos acham que... No capítulo 1, no versículo 22, fala assim, ó: e tudo isso Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus por falta alguma. Ele não atribuiu. Era um homem íntegro, reto ao Senhor, ele não atribuiu. E no capítulo 2, quando a esposa dele falou, olha, ele pegou a telha, começou a se raspar, cortou tudo. E a esposa dele chegou, olha, Jó, amaldiçoe esse Deus e morra. E ele não, mesmo assim, ele não atribuiu a Deus, ele não pecou contra Deus. Quantos de nós, por tudo que acontece na nossa vida, nós atribuímos a Deus? Deus, o Senhor sabia que ia acontecer, porque seus olhos falam que está em tudo, em todo lugar. O Senhor conhece o meu e o nosso pensamento, Senhor. O Senhor sabia que eu ia errar e deixou eu pecar. É que Deus, Ele permite algumas coisas na nossa vida, para que nós reconhecemos Ele como o único Salvador das nossas vidas. Mas em Jó 14, versículo 7, fala assim, ó: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra, a sua raiz, o seu tronco, morrer no pó, ao cheiro, olha aqui, isso é um hino, né? Isso é um louvor a Deus. Ao cheiro das águas, brotará e dará ramos, como uma planta. Porém, morto o homem, é consumido, sim, rendendo o homem ao espírito. Então, onde está ele? Como as águas que retiram do mar, o rio se esgota e fica seco. Assim o homem que se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, e não acordará, e nem despertará do seu sono. Mas esse versículo 7 e o versículo 9, ele é a peça-chave, porque é a esperança. Jó agora, apesar de tudo que ele está passando, apesar de todo o questionamento dele, e nesse momento ele vai tentando abreviar a vida dele, mas não. Aqui nesse versículo 9, ele entende, aliás, a partir do versículo 7, ele entende que a esperança em Deus, ainda que a esperança para a árvore cortada, a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus ramos. Então vê que a esperança dele em Deus. Aonde está a tua esperança? E no versículo 9 fala, ao cheiro das águas. Meus amados, aqui em Guanás não tem tanto, mas antes tinha muita fonte. Tinha muitos pontos de rios. E de longe você sentia os cheiros da água cristalina. E assim Jesus na minha e na tua vida. Nesse lugar, quando eu entro aqui, eu sinto o cheiro dessas águas. E essas águas chamam Espírito Santo de Deus. Essa água que me traz a esperança, esse Jesus que está em esperança. Essa videira verdadeira, que eu confio, que me traz a esperança. Porque quando eu estou ligado nela, aleluia, eu sou alimentado. Dela eu bebo água, dela eu tiro alimento. Dela me faz, aleluia, me dá a chance de gerar frutos. Dela me dá a chance de ser uma árvore bonita. Nela eu tenho a esperança de ter uma vida melhor com Cristo. Dela eu tenho a esperança de ser um homem melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um trabalhador melhor. Nela eu tenho a esperança. Porque sem ela nada podemos fazer, sem Jesus nada podemos fazer. E Jó entende isso. E o próprio Jacó, na vida de José, ele viu em José como um ramo frutífero. Ele vê aquilo que eu e você não podemos ver. Jesus vê em nós um ramo frutífero. Jesus vê. Porque Ele é a videira verdadeira. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Essa palavra é tão linda,
né, em João 15, quando Jesus se revela a videira verdadeira. E às vezes nós colocamos a esperança em tantas coisas, em tantas pessoas, mas esquecemos que temos essa videira verdadeira, onde temos acesso à liberdade, e através dela nós temos acesso direto ao Pai. E ele enfatiza muito aqui nessa passagem: sem mim nada podeis fazer. Sem mim. Ah, pastor, mas eu tenho meu trabalho, eu estou bem de saúde, meus filhos estão na escola, na faculdade. Mas, meu amado, aonde entra a salvação nessa parte? Aonde entra a transformação nessa parte? Onde entra a senhoria da tua vida nessa parte da tua vida? Onde entra o Senhor da tua vida? Eu conheço muitas pessoas que querem e viajam. Elas se esforçam, elas trabalham. Mas o melhor de tudo, elas não têm. E hoje eu e você nós temos nessa casa, é Jesus. Hoje nós estamos ligados nessa videira verdadeira. O mundo não pode entender porque você está aqui, mas o mundo não precisa saber. Jesus sabe. Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe qual área da tua vida que você fala: Senhor, essa área eu preciso dar fruto. Eu não sei, mas você, Jesus, sabe. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Então fala com Jesus neste momento, nós vamos orar. Fala com Ele: Senhor, é nesta área que eu preciso dar fruto, é nessa área que eu preciso crescer, é nessa área que eu preciso amadurecer, Senhor. É nessa área, Senhor, que eu preciso entender que eu tenho que estar mais próximo de Ti, porque sem o Senhor eu não sou nada, Senhor. Senhor, eu quero ser como José, eu quero ser reconhecido através de Ti como árvore frutífera. Eu quero ser reconhecido por Ti, Senhor, como o Senhor da minha vida. Eu não quero ser reconhecido pelo mundo. Eu não quero ser reconhecido pelas pessoas que estão à minha volta, mas eu quero ser reconhecido pelo próprio Deus. Como foi falado no início aqui, dos louvores. Espera no Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Nas demais coisas Deus vai fazer em você. Deus é poderoso para mudar a minha e a tua história. Deus é poderoso para mudar a minha e a tua vida. Mas Ele quer que você também fique grudado nessa videira. Seja dependente dEle. Uma das ministrações que Ele ministrou no meu coração: ter essa proximidade com Deus, ter relacionamento. Pode ver que o ramo, ele está ligado, saindo da videira, e se chama relacionamento. E quando você tem esse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, você começa a ser uma árvore frutífera, abençoada pelo próprio Deus. Feche seus olhos e fala com o Senhor. Não dependa do irmão, não dependa da irmã. Eles vão orar por você também. Mas neste momento é você e Deus. Feche seus olhos, se desliga de quem está do seu lado. Começa a ficar ligado no reino de Deus. E começa a contemplar com o teu coração aquilo que Ele já preparou para você. Mas o que Ele pede para mim e para você essa noite, que nós temos um relacionamento com o Senhor. Ficamos ligados nessa videira verdadeira. E quando você ficar ligado, a palavra já diz que nós somos limpos já pela palavra. Mas mesmo assim Ele vai nos poldando e vai nos limpando para que geramos mais fruto. Senhor Deus, graças damos, te louvamos, te agradecemos essa noite, Senhor, pela tua palavra, Pai. E o Senhor verdadeiramente é a videira verdadeira, Senhor. E o Pai é o lavrador. E nós somos os teus ramos, Senhor. E realmente não queremos ser reconhecidos por ninguém. Nós só queremos ser reconhecidos por Ti, Senhor.
porque somos os teus filhos, Jesus. E nesta noite, Senhor, aleluia, Pai, nos limpa, nos purifica. Tira, Senhor, poda, Senhor, aquilo que nos afasta de Ti, Senhor. Porque até nisso, as Tuas mãos são maravilhosas. O Senhor sai podando, o Senhor vai tirando aquilo que não procede de Ti. O Senhor vai tirando todo o pecado, toda a impureza, Senhor. Tira, Jesus. Tira toda angústia, vai podando toda tristeza, Senhor. Vai podando toda mágoa de coração, Senhor. Para que começamos a gerar a Tua alegria, e a Tua alegria é a nossa força. Para que possamos começar a gerar, Senhor, aleluia, esses frutos. O fruto do Espírito Santo, Deus, o fruto da bondade, da benignidade, da mansidão, Senhor. Aleluia, do amor, o fruto do amor, Senhor. Esse é o maior de todos. É o que mais tem falta neste mundo, Senhor. Mas só o Senhor tem amor para nos dar. O Senhor é o próprio amor. É essa a essência do Espírito Santo, Deus, queremos em nossas vidas, Senhor. Para onde nós estivermos, onde nós formos, queremos refletir o Teu amor, queremos refletir a Tua presença, a tal ponto, Senhor, de chegar, as pessoas não ver mais nós, mas ver o Senhor, o próprio Jesus em nossas vidas, essa videira verdadeira, Senhor. Assim como o pai de José, o Jacó, viu em José um ramo frutífero, Senhor, que nós podemos ser enxergados por próprio Deus, como um ramo frutífero, Senhor. Um ramo, Senhor, aleluia, Pai, não são belos pela vista, mas pelo aquilo que fazemos, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso caminhar, que seja como o próprio Deus, Senhor. Que nós não viemos enxergar como o homem enxerga, mas a partir desse momento, Jesus, nós queremos enxergar como o Senhor enxerga, Senhor. Porque os olhos humanos é limitado, mas os seus olhos, Senhor, não são limitados. Os seus olhos são muito mais além daquilo que pensamos e imaginamos, Senhor. É nessa promessa, a promessa da salvação que queremos para a nossa vida, para a nossa família, a nossa descendência. Porque quantos dos nossos que ainda não foram abertos os olhos, quantos dos nossos, Senhor, aleluia, estão dormindo, aleluia, que o Senhor possa despertar, Senhor. O Senhor possa despertar, levantar com honra e glória, Senhor. Quantos de nós estão fracos, abatidos, tristes, Senhor. Mas eu quero dizer para Ti, Senhor, eu quero, Pai, aleluia, ministrar na minha alma, porque até a alegria da Tua presença, aleluia, ela salta, até a tristeza da Tua presença, ela salta de alegria. Essa alegria que queremos, a Tua alegria, Senhor. A Tua alegria, Pai. E queremos sempre estar nessa videira verdadeira, porque essa videira verdadeira me conduz ao verdadeiro caminho, a verdade e a vida, Senhor. Para que nunca falte em nossas vidas, para que nunca falte essa essência, a essência do Espírito Santo, Deus. Então nessa noite, Jesus, nos perfuma, Senhor, com a Tua presença. Nos perfuma, Senhor, a tal ponto, por onde passarmos, as pessoas sentirem o cheiro dessas águas, assim como estamos sentindo essa noite, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor, essa casa. Renova os Teus filhos, Senhor. Nos dê a chance, Senhor. Nos dê a chance, a oportunidade de ter um pouco mais de Ti. Desde já eu Te louvo e Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, Deus. E as palmas louvam o Senhor em nome de Jesus.